Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Na videoaula passada, a gente viu como que eu incluía um fabricante na nossa base de dados. Agora o meu objetivo nessa videoaula vai ser a gente aprender a listar os fabricantes. Então, agora a explicação começa a ficar interessante, porque ela começa a ter uma carga de aplicação mesmo, porque eu consigo incluir e consigo mostrar na tela para o usuário final o que ele está gravando. Bem, vamos começar então. Para eu incluir, a primeira coisa que eu vou fazer, para eu, na verdade, pesquisar, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que criar variáveis, objetos no meu modelo. Eu vou precisar, no caso, de dois objetos do tipo lista. Então, eu vou precisar de duas listagens de fabricantes. Por que eu vou precisar de duas listagens de fabricantes, sendo que eu tenho uma pesquisa? É que vai funcionar da seguinte forma. Quando eu pego para listar, o que acontece? Primeiro, eu carrego tudo. Depois de eu carregar tudo, o que acontece? Aí eu posso filtrar. Então, eu preciso de uma listagem para guardar todos os dados e preciso de uma listagem para guardar os filtrados. Então, eu vou precisar de duas listagens para isso. Bem, vamos começar então. Então, eu vou vir aqui no nosso fabricante BIM e vou criar mais duas variáveis do nosso modelo. Então, private, elas vão ser do tipo list. Lembrando que eu tenho que fazer o import. É o list do Java util. Então, eu vou ter uma lista de fabricante. Eu vou chamar ela de LST fabricantes, que vai ser uma abreviatura, ou vamos abreviar, não, vamos chamar de lista fabricantes. E vou precisar de uma outra lista também, fabricante, que é a lista dos fabricantes filtrados. Eu vou precisar dessas duas listas para estar trabalhando com pesquisa no Prime Faces. Então, lembrando, essa daqui vai ter todos os dados e essa daqui vai ter somente os filtrados. Então, eu tenho todos os dados aqui e os dados filtrados nessa daqui. O componente do Prime Faces, o legal é que ele vai permitir eu filtrar e vai permitir eu ordenar. Então, por isso que eu vou precisar desse segundo componente aqui. Se eu não coloco essa segunda listagem, ele fica dando um erro. Então, para a gente evitar isso. Lembrando que eu preciso criar gets and sets para os nossos dados, os nossos objetos do modelo. Então, vou vir aqui, antes do novo, vou escrever get, Ctrl espaço, vou pegar o primeiro aqui, set, Ctrl espaço, vou pegar o quarto aqui. Então, eu criei o get set da lista que vai armazenar todos. Aí eu vou dar get, pegando o primeiro aqui, e set, pegando o quarto aqui. Então, eu criei gets and sets para as duas listagens que eu criei aqui no meu modelo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou precisar pegar essas duas listas aqui e ligar com a minha visão. Então, vamos lá no nosso XHTML. No nosso XHTML, na verdade eu abri errado, vai ser o fabricante pesquisa. Eu nem vou precisar do cadastro agora. Se quiser, pode até fechar. Eu só vou precisar do fabricante pesquisa. Aqui no fabricante pesquisa, vocês vão procurar para mim, no caso, o data table. O data table aqui, que nós temos aqui, eu vou precisar dele. Então, o que eu vou estar fazendo aqui no meu data table? No meu data table, eu vou precisar colocar aqui, vou precisar ligar esse componente com as duas variáveis que eu tenho lá no meu modelo, no meu manejo de BIM. Como que eu vou ligar? Para isso, eu vou precisar usar duas propriedades. Eu vou precisar usar duas propriedades. Eu vou precisar usar o feature value e o value. Eu vou precisar usar essas duas propriedades aqui. Filter value, eu vou até pôr o value antes para ficar melhor. O filter value, o próprio nome diz, valor filtrado. E o value é o todos. Então, o value, aqui no value, vai o objeto que vai armazenar para mim todos os meus, no caso, vai armazenar para mim todos os meus dados. E no filter value
vai a lista que vai guardar para mim os meus dados filtrados. Então eu vou usar el aqui para ligar as duas. Então eu vou vir aqui, jogo da velha, abre e fecha a chave, Ctrl espaço, seleciono o Manage de bin, ponto, Ctrl espaço, seleciona a lista que vai armazenar todos os fabricantes. Vou fazer a mesma coisa com o filtrado, só que selecionando a outra lista. Então, jogo da velha, abre e fecha a chave, Ctrl espaço. Aqui daí o que eu vou fazer? Selecionar o Manage de bin, ponto final, Ctrl espaço, e aí eu escolho o fabricante filtrados. Pronto. Marquei aqui os dois. Se eu rodar, ele ainda não vai mostrar nada. Então, até mostrando aqui, rodando para vocês verem. Run as, run server. Ele ainda não vai exibir nada, porque eu não tenho nenhum dado carregado no todos. Não tenho nenhum dado carregado na lista principal. E também, com isso, por correspondência, eu não tenho nenhum dado carregado na lista filtrada. Então, se eu entrar aqui no Fabricantes, ele ainda não mostrou nada porque ainda eu não carreguei. Mas se ele já mostrou, já é um caminho andado, porque ele poderia mostrar algum erro falando que o que eu mapeei aqui não existe. Tá, vamos continuar então. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso usar uma propriedade chamada-se var. Para que serve a propriedade var? A propriedade var serve para o seguinte: o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: eu vou precisar aqui no caso, como eu vou estar trabalhando com esse var, o var ele funciona assim. Eu quero exibir, eu tenho uma lista de fabricantes. A pergunta é, como que eu exibo então os fabricantes? O var ele é um cursor, então ele aponta para o fabricante corrente. E aí, através, como ele está apontando para o fabricante corrente, eu consigo imprimir o fabricante corrente. E ele vai saltando de um em um. Então, ele é um iterador, o nome correto dele. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, eu vou criar um iterador, um cursor. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, vou chamar esse cursor, eu posso vir aqui e chamar ele de fabricante cursor, por exemplo, se quiser chamar, não sei, cursor. Ou quiser chamar, eu costumo chamar de abreviar somente de fabricante, mas guarde que ele é um cursor. Aí o que eu posso fazer? Usando esse cursor, eu posso usar ele dentro dos p-column. Como? Eu venho aqui dentro do p-column e coloco output text, porque eu vou imprimir textos estáticos. Aí eu coloco value. Aí o que eu posso fazer? Dentro do el, eu consigo chamar cursores. Então eu venho aqui e coloco fabricante.código. Então eu consigo chamar dentro do meu DL, eu consigo chamar um cursor. Então o que você quer dizer? Pega o fabricante corrente, o código dele e imprima. É isso que ele está falando. Ele vai fazer isso um a um até ele preencher toda a sua tabela. Eu venho aqui e faço a mesma coisa com a minha descrição, usando o value do output text, usando o el, eu chamo o nome do cursor, ponto, descrição. Então ele vai pegar uma a uma as descrições e vai mostrar para mim na minha tabela. Se eu vier aqui e der um refresh, ainda não vai mostrar nada, porque ele ainda não sabe como mostrar, ele não tem dados para ser exibido ainda. Antes de eu me preocupar com os dados, vamos já acertar umas coisas. Eu quero, por exemplo, filtrar e ordenar. Como que eu posso filtrar e ordenar? Por exemplo, vou ordenar pelo código. O código é autoincremento, então não tem sentido ordenar pelo código, sinceramente. Vou filtrar pelo código, também o código é autoincremento, não tem sentido filtrar pelo código. Pela descrição, tem sentido ordenar? Tem. Tem sentido filtrar? Tem, porque aí fica mais interessante para mim. Como que eu filtro e como que eu ordeno? Para você filtrar e ordenar, você precisa de um cursor. Opa, já tem um cursor, o var. Então, o que eu vou fazer? Aqui no p-column, é só você colocar duas propriedades. Filter by e você coloca sort by. O filter by é para filtrar.
é a pesquisa. E o sort by é para ordenar. Aqui no filter by, usando el, é só você passar o nome do cursor, ponto, o campo. Então eu vou filtrar pela descrição. E no sort by, mesma coisa, você repete o nome do cursor, ponto, o campo. Então eu vou filtrar pela descrição do fabricante e vou ordenar pela descrição do fabricante. Se você quiser fazer com o código, mesma coisa, é só colocar um filter by para ele e um sort by para ele. Só que para mim não me interessa. Então eu vou vir aqui e vou dar um refresh. Aí, ó, perceba que no campo que ele vai filtrar, ó, quando você coloca o filter by, ele já adiciona isso daqui, ó. Ele já adiciona esse campo aqui, esse que é o filter by. O sort by, esse é setinha para cima, setinha para baixo, ó. Quando você clica, é que agora não vai mudar porque não tem nada. Quando tem alguma coisa, ele muda. Você fica só a setinha para cima ou fica a setinha para baixo. Então você pode, no caso, estar ordenando conforme você quiser. Então você pode estar ordenando conforme você desejar, como você achar melhor. Então agora, se eu fizesse para o código aqui, também apareceria aqui um filter by para ele e apareceria um order by. Não preciso usar os dois, eu posso usar um ou o outro, eu posso usar os dois juntos, se eu quiser. Mas o código não tem sentido porque ele é auto-incremento, então eu não vou fazer isso. Tá, por que não está mostrando ainda, Sérgio? Ué, não está mostrando porque até agora eu só fiz o modelo, acertei a parte da visão, mas eu não trouxe nada da tabela. Agora vem o primeiro problema, como carregar? Para fazer isso, eu vou ter que criar um método de carregamento. Então eu vou ter que criar um método para carregar pesquisa para mim. E esse método de carregar pesquisa, eu vou ter que fazer ele ser chamado quando a tela for iniciada. Como que eu vou fazer isso? Vamos voltar aqui no ManageDB então. Depois dos getSets, pode até ser depois do salvar, você que sabe. Eu vou criar aqui um método public void, vou chamar ele de carregar pesquisa. Carregar pesquisa. Ou só carregar, você que sabe como você quer chamar. Vou chamar de carregar pesquisa. Ou pode ser só carregar. Vamos chamar só de. Pode ser carregar pesquisa, porque vai que apareça depois outro carregar. Não sei. Carregar pesquisa. O que eu vou fazer dentro do carregar pesquisa? Vou usar try-catch, porque eu vou precisar chamar o banco. Então eu vou chamar. Deixa eu até copiar aqui para ganhar tempo. Vou criar um try-catch aqui e vou colocar erro ao tentar pesquisar ao tentar listar os fabricantes, né? Os fabricantes. E ao tentar listar os fabricantes. Então aqui eu vou colocar um try-catch porque eu vou precisar trabalhar com o banco. Então eu vou chamar também só de carregar, mesmo que estou encanado de descarregar pesquisa, que eu não gosto de método com nome muito longo. Vou chamar só de carregar. Aqui dentro eu vou criar o down, fabricante down. Opa, deixa eu só parar o meu Tomcat aqui. Deixa eu parar o meu Tomcat que ele está com frescura. Pronto. Vou criar aqui o fabricante down. Dentro dele. Vou criar ele, fabricante down, igual a new, fabricante down. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha pesquisa, o que guarda todos, receber o resultado do listar. Se vocês lembrarem, nós temos um listar pronto que nós já testamos nas aulas passadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que a minha lista fabricantes, recebe o resultado de fabricante down, ponto, listar. Nós já temos esse método pronto. Aí o método de o lista fabricante filtrados, eu não preciso colocar nada nele? Não, você não precisa colocar nada nele. Ele pode valer nulo mesmo no começo. Se você quiser, ele pode valer nulo, ou se você quiser jogar alguma coisa nele também, sem problema. Mas ele vai ser automaticamente preenchido no futuro, quando eu filtrar. Então agora eu fiz esse método carregar. O que o método carregar faz? Ele simplesmente cria o fabricante down e lista para mim, guarda para mim todos os fabricantes que eu tenho. Se eu rodar, ele já vai mostrar? Ainda não. Por quê? Falta eu criar um evento para falar assim, quando a minha tela for chamada,
você chama esse método do ManageBean. Como que eu vou fazer isso? Vem agora na sua visão. Lá no começo da sua visão, fora do formulário, você vai criar o seguinte. Você vai criar um negócio que a gente chama de F-Event. O F-Event, ele serve para você chamar métodos no seu controlador, dependendo quando uma situação ocorre. Aqui no listener é o nome do método. O type é o que ocorre. Então aqui no type eu vou colocar pré-render view. O que é pré-render view? Pré-render view quer dizer que ele vai ser chamado toda vez que a tela for carregada. Então, tá, e como que eu chamo ele? Usando o el aqui no listener. Eu coloco o nome do meu ManageBean, ponto, o nome do meu método, carregar. Pronto, agora se você testar, ele deve funcionar. Então, deixa eu vir aqui, botão direito, Run as, Run server. Então, agora ele deve funcionar aqui. Vamos ver. Fabricantes. Lembrando que ele vai demorar um pouco, por quê? Porque ele está criando a fábrica de sessão. Então ele está conectando com o Hibernate. Aí, ó, ele trouxe para mim, ó. Ele trouxe para mim os fabricantes e ele trouxe vários, ó. Agora, se eu quiser, eu posso filtrar. Por exemplo, eu venho aqui e escrevo A. Ele vai filtrar todo mundo que começa com A, ó. Eu posso também, por exemplo, todo mundo começa com F. Ele começa a filtrar, ó. Para mim, todo mundo que começa com F. Então eu posso vir aqui e ir filtrando. Eu posso, por exemplo, colocar, todo mundo começa com E. Ele filtra. Ou eu posso digitando, ó, fabricante, aí eu escrevo fabricante C. Então ele vai para mim filtrando, ó, conforme eu vou apagando, ele também vai filtrando para mim. E eu posso vir aqui, ó, então esse aqui foi o filter by. Eu posso vir aqui e colocar, ó, para cima ou para baixo, ó. Eu posso também estar ordenando. Alguém pode perguntar, ah, não tem como eu paginar isso aqui? Tem sim como eu paginar isso aqui se você quiser. Se você quiser, você tem como paginar isso aqui. Então eu vou mostrar agora, vamos melhorar essa pesquisa, mas ela já funcionou. Então o que eu tenho que fazer então para paginar? Para paginar, você vem aqui na sua visão e você vai precisar colocar duas propriedades. Você vai precisar colocar roles, e vai precisar colocar paginator também. O roles quer dizer de quanto em quanto eu vou cortar. Aqui, por exemplo, tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, eu tenho 11. Eu achei que até 11, até uns 12 na minha resolução ficaria bom. Eu vou colocar 10 só para vocês verem o corte da paginação. Então eu vou vir aqui, então, vou colocar que o roles é 10, ou seja, ele vai cortar de 10 em 10. E o paginator eu vou colocar true. Ou seja, então eu vou paginar. Então eu vou vir aqui, colocar refresh na minha página. Aí, opa, não apareceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele não apareceu o paginador. Deixa eu ver o motivo. Paginator, coloquei certo? Deixa eu ver. Paginator 2. Deixa eu entrar de novo aqui, fabricantes. Ele não está paginando. Eu vou dar uma pausada aqui na videoaula para verificar por que ele não paginou. Eu já volto aqui. Bem, pessoal, retomando aqui, foi uma pura falta de atenção minha. Eu coloquei aqui, eu falei certo e fiz errado. A propriedade paginator, eu tenho que informar aqui se ela é true ou false. Eu não tinha colocado nada e tentei rodar, lógico que não ia dar certo. Então aqui no paginator, eu tenho que colocar true. Aí quer dizer que ele vai paginar. Então se eu vier aqui no navegador agora e der um refresh, ó, ele mostra para mim a paginação automática, ó. E o legal é que quando você filtra, ele já acerta, ó. Eu filtrei, ele já
acerta a numeração da paginação para mim. Então é só colocar aquele paginator true que resolve o problema. E você pode também estar ordenando que a paginação funcione. Ó. O Allergan ficou agora como último. E se eu ordenar agora de novo, ó, agora o Allergan ficou o primeiro. Então eu coloquei 10, 10 ficou um tamanho legal para a minha página de corte. Se depois vocês quiserem, tem como fazer corte dinâmico também, vocês liberar para o usuário de enquanto em quanto ele quer cortar. Mas daí é só dar uma olhada depois na documentação do Prime. Uma coisa que ficou sobrando é isso aqui, ó. Eu tinha feito isso porque inicialmente eu tinha pensado, esse modo de paginar, filtrar e sort by, sempre nas versões, quando o Prime Faces lança uma versão nova, sempre ele dá uma bugada. E eu não tinha tido tempo para testar, e eu acabei testando e vi que estava funcionando corretamente, então eu não vou precisar mais desse output label aqui, nem desse input text e nem desse botão buscar. Mas eles foram legais para eu explicar para que eles serviam, né? Então eu vou apagar agora esses três aqui. E detalhe, se vocês pegarem o botão novo, ele vai ficar meio isolado, meio jogado. Eu vou melhorar um pouco ele, então eu vou voltar lá na visão, vou procurar o Painel Grid aqui, então eu vou deletar a descrição, vou deletar aqui esses três, ó. Então deletem para mim esses três, porque eu não vou precisar deles. O botão novo, eu preciso do botão novo, então tem que deixar o botão novo. Então se eu colocar aqui columns 1, por exemplo, e der um refresh, vai ficar assim a minha tela. Se quiser deixar assim, perfeito. Tem pessoas que preferem, por exemplo, em pegar o botão novo aqui e jogar o botão novo aqui dentro da tabela. Dá para fazer também. Então, só para mostrar uma coisa diferente, eu venho aqui no meu... O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui dentro do Data Table e colocar o seguinte. F2.facet name. Aí eu coloco aqui footer. Aí eu venho aqui e coloco o botão dentro desse footer. O que significa? E apago esse Painel Grid. O que significa esse footer? Esse footer significa que ele vai colocar no rodapé. Então, no rodapé da tabela, ele vai colocar o botão novo. Se eu vier agora aqui e der um refresh, aí ó, ele coloca o botão novo aqui no rodapé da tabela. Eu gosto bastante desse layout aqui. Então, se vocês quiserem seguir esse layout, eu até recomendo. Eu achei até que ficou bonito com o botão. Se quiser também, dá para escrever no caso top e o botão vai aparecer aqui em cima. Então, basta você escolher se você quer no topo ou se você quer no rodapé. Ou se preferir, você pode deixar o Painel Grid também. Eu vou deixar a minha assim, porque eu gosto bastante desse layout assim com o botão de novo aqui no rodapé. E o legal que ficou na nossa página é o seguinte, vamos supor que eu cadastrar o fabricante I. Vamos cadastrar só para vocês verem. Eu vou vir aqui no novo, vou cadastrar o fabricante I, o I, vou cadastrar o fabricante J, salvar e vou dar um voltar. Percebam que o fabricante I e o fabricante J já estão carregados. Por que eles já estão carregados? Eles já estão carregados pelo seguinte propósito. Porque toda vez que a página fabricante pesquisa for acessada, ele tem aquele f-event. Ou seja, o que quer dizer? Toda vez que eu entrar no fabricante pesquisa, ele vai chamar aquele método carregar. Ou seja, ele vai carregar para mim sempre o estado mais atual. Ou seja, eu não preciso me preocupar com o voltar. O único detalhe que você vai ter que atentar, por exemplo, vamos supor que eu faça um filtro aqui. Fiz um filtro. Eu entro no novo e dou voltar, perceba que ele não manteve o filtro. O filtro ele não persiste quando você navega da tela de pesquisa para a tela de cadastro. Então você vai perder o filtro se você acabar fazendo isso. Mas geralmente é comum em sistemas isso acontecer mesmo. Não é comum manter o filtro. É sempre melhor que ele traga o estado mais atual, que ele traga tudo novamente no estado mais atual do que ele tenha que manter o filtro. Bem, pessoal, com isso a gente fecha então a parte da pesquisa, mostrando para vocês como que ficou o meu manejo de BIM.
Então, lembrando que o que eu adicionei? Eu adicionei essas duas variáveis aqui. Essa aqui guarda para mim os fabricantes todos e esse aqui os filtrados. Ah, mas Sérgio, você não usou os filtrados ainda. Na verdade, eu não preciso usar. Mas se eu não colocar ele, ele vai me dar problema no futuro. Quando eu precisar editar e excluir, ele não vai dar certo. Eu criei o get and set deles. Está aqui, ó, o get and set deles. Criei. Eu criei daí um método carregar, ó, o método carregar, que ele lista para mim os dados carregados. E daí eu vim aqui na visão eu adicionei esse fEvent para eu chamar o método de carregar, e eu melhorei o data table que eu já tinha. Expliquei para vocês o que é o value, o que é o filtro de value, expliquei o que é o var, o rows, o paginator. Adicionei esse facet aqui, tirei o botão que estava dentro do painel grid e coloquei ele dentro de um rodapé. Então, passando para vocês aqui para ver como ficou.